Então, beleza, vamos iniciando enquanto o pessoal vai chegando aí, né? Nós estamos numa nova temporada, com um novo tema, né? Um novo livro. O Adilson já tinha ouvido falar desse livro? Não, Não? eu até estava escutando ele hoje, mas eu Aham. não conhecia, não. Ah, tá. O Paulo já tinha ouvido falar, né, Paulo? Você já escutou ele, né? Já? Já. E a Edna? Eu acho que não. A Edna não tinha. Beleza. Vamos ver quem mais está chegando aqui. Gesiel. Tá chegando aí. O Gesiel acho que não tinha escutado esse livro ainda, né, Gê? Esse não. Não, né? Então, beleza. Vocês viram que ele é bem curtinho, né? Eu não lembro, trabalhando com a lei, se eu não me engano, ele dava o quê, Paulo? Umas 3, 4 horas ou mais, né? Acho que é nessa faixa aí. Isso. Agora esse não, ele é bem curtinho, ele dá 1 hora de média. Dá 1 hora e 4 minutos, mais ou menos. Ele é bem tranquilo de a gente ver assim, ouvir várias vezes, né? E isso é muito bom. Eu já ouvi ele. Já, né? Ok. Já Então, ouvi ele de novo, já. de novo, né? Então é assim, ó. Aham. Conforme vocês ouvem, passa um mês mais ou menos, ouçam de novo. Por quê? Porque já é comprovado que na segunda vez para frente, quando a gente lê um livro, a gente vai se atentar para algo que a gente não se atentou na primeira vez. E o que acontece? Naquele livro tem algo que passou batido, né? Mas na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na 10ª vez, a gente pode dizer que está aproveitando o livro inteiro, né? Porque aí começa a fazer sentido as coisas e aquilo que passou batido nas outras vezes, dessa vez a gente capta a mensagem, né? Então é muito bom isso, muito bom. A repetição é a mãe do aprendizado, né? Esse ditado antigo é não só antigo, mas é verdadeiro também. Pessoal, então 1 hora e 4, 1 hora e 5 ali, vocês vão ver que vai clarear bastante a mente de vocês, vai aprender bastante sobre a lei do pensamento, né? Lembra que eu falei para vocês uma vez que todas as leis universais, elas estão entrelaçadas, elas estão interligadas, né? Então, nós terminamos o trabalhando com a lei, mas as leis universais, elas vão ser objeto do nosso estudo daqui para frente, né? Vamos dizer assim, eu particularmente propus no meu coração, quando eu comecei a aprender essas coisas, eu propus no meu coração de, pro resto da minha vida, estudar a mente humana, estudar os pensamentos, estudar como que funciona a mente, né? E agora, por incrível que pareça, até depois eu quero compartilhar com vocês com mais tempo, com mais calma, eu quero compartilhar o seguinte: eu comecei estudando a mente e agora eu estou numa altura dos meus estudos, das minhas pesquisas, que agora chegou a vez de estudar o coração. Por incrível que pareça, tem cientistas que estão estudando o coração, mas não é o coração no sentido anatômico, no sentido biológico, não. É o coração no sentido espiritual, no sentido das frequências que o coração emana. Então, vocês vejam bem, né? A gente começa numa coisa e vai indo, e é igual uma caça ao tesouro, né? Vai indo, abre uma pista aqui, uma pista ali, e as coisas vão acontecendo, né? Mas isso é objeto para outros assuntos, outras oportunidades que a gente tiver, beleza? Então vamos lá, vamos fazer uma pequena introdução aqui do livro. O James Allen, ele é um autor britânico do século XIX, e esse livro ele foi publicado pela primeira vez em 1903.
Veja bem, então nós estamos em 2023. Então esse livro que nós estamos começando a estudar hoje, ele tem no mínimo 120 anos, né? Então, ele é um livro clássico da literatura do desenvolvimento pessoal e da autoajuda, né? O que acontece? Tem uma característica diferente aqui, né? O Adilson disse que começou a ouvir ele já, o Paulo já ouviu, o pessoal que vai começar a ouvir o audiobook, que está lá no grupo do WhatsApp, vocês vão perceber que ele tem um viés poético, né? Ele é da categoria de livros poéticos. E nós que gostamos da Bíblia, que somos apaixonados pela Bíblia, somos estudantes da Palavra de Deus, nós já temos uma noção do que é um livro poético, né? Há exemplo de provérbios da Bíblia, o livro de Salmos, o livro de Jó, o livro de Cantares de Salomão, o livro de Eclesiastes. Então, o que acontece? Nós já temos familiaridade com esses livros poéticos da Bíblia, e não só também os livros poéticos, mas tem em outros livros da Bíblia, por exemplo, livros históricos, tem, por exemplo, lá o Cântico de Ana, tem no Novo Testamento o Cântico de Maria, que não deixa de ser uma poesia também. Tem nas cartas paulinas, por exemplo, né? Paulo coloca ali também uma poesia, quando ele fala lá das riquezas insondáveis de Deus e tal. E ali é um hino também que Paulo, o apóstolo, está compondo ali, colocando naquela carta. Então nós temos essa familiaridade. O James Allen, eu não tenho informações se ele era um cristão ou não. Pelo conteúdo, a gente pode deduzir que sim, mas eu não tenho certeza, não posso afirmar. Mas ele se inspirou, provavelmente, nesses livros poéticos da Bíblia. E o que ele fez? Ele pegou um livro que fala sobre a lei do pensamento, a lei da atração, sobre a mente humana, e ele transformou numa poesia. Bonito, né? Então, ficou muito legal, muito bonito. E a voz também, eu esqueci o nome, se eu não me engano é Mônica o nome da mulher, ela é uma voz agradável também da gente se ouvir. Quem está acostumado com um audiobook sabe que às vezes tem a narração de um robô, né? É um robô que está narrando. Então a leitura não fica tão agradável, né? Mas a inteligência artificial não fica tão agradável. Mas quando é uma voz humana, fica bem mais agradável a leitura ou a audição. No nosso caso é a audição, né? Beleza? Então, aqui ele fala que o livro é composto por ensaios curtos, ou seja, são poesias que exploram o poder dos pensamentos na vida de um indivíduo, né? Qual que é a ideia central do livro, né? A ideia central é que os pensamentos têm um impacto significativo na qualidade de vida de uma pessoa. E que o que uma pessoa pensa, ela se torna. Então, pessoal, eu sempre falo para vocês o seguinte. Todos vocês sabem, né, que eu comecei o estudo da mente humana, comecei o estudo das leis do universo devido ao grande problema que eu tive, a grande dor que eu tive do endividamento e tal. Por questões financeiras, vamos dizer assim. Eu iniciei os estudos das leis universais, iniciei os estudos da mente humana por questão puramente financeira. Porém, quando eu descobri o poder da mente, quando eu comecei a me descobrir também, porque é o autoconhecimento, né? Os nossos estudos são de autoconhecimento. O que acontece? Eu descobri o seguinte, um dos primeiros grandes segredos que eu descobri nessas pesquisas que eu faço há 7 anos. Um dos primeiros grandes segredos que eu descobri é que não se trata do dinheiro, não se trata do financeiro, mas se trata da pessoa que nós vamos nos tornar.
é diferente, né? Inclusive foi feito várias pesquisas com vários milionários, multimilionários e até vários bilionários. Foi feito pesquisas com eles e eles são unânimes em afirmar o seguinte: não se trata do dinheiro que eu tenho hoje, mas se trata da pessoa que eu me tornei para ter esse dinheiro que eu tenho hoje. Se trata da pessoa que eu tive que me tornar para administrar bilhões ou milhões de dólares ou de reais. Então é isso, gente. Se trata da pessoa, né? E é isso que o James Allen fala nesse livro. Olha aqui, ó. A qualidade de vida de uma pessoa e que o que uma pessoa pensa, ela se torna. Então nós precisamos nos tornar pessoas grandes. Precisamos nos tornar pessoas evoluídas. Pessoas com mentalidade renovada, né? E aí o que acontece? As coisas vão se construindo na nossa vida. Mas tudo se inicia com o pensamento. Outra coisa também, ele argumenta que os pensamentos são a semente das nossas ações. E, portanto, somos responsáveis por nossas próprias vidas com base em nossos pensamentos. Então vamos imaginar o seguinte: nós somos responsáveis por nossas próprias vidas. Então o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer aquilo que nós já aprendemos nas leis, por exemplo, a lei do sacrifício, a lei da semeadura, principalmente a lei da semeadura. Nós já aprendemos que nós somos os únicos responsáveis pela vida que nós temos hoje. E não importa qual vida seja que uma pessoa esteja passando, quais circunstâncias, quais problemas, quais enfermidades, quais dificuldades que essa pessoa tem, não importa. Cada um de nós somos autorresponsáveis. Somos os únicos responsáveis pela vida que nós temos hoje. Não tem como uma pessoa dizer hoje, né, como nós já mudamos a nossa mentalidade, né, não tem como uma pessoa que mudou a mentalidade se fazer de vítima novamente com aquele velho pensamento, o pensamento do velho homem, né, daquele que ficou para trás. Não tem como a pessoa falar assim: olha, Messias, e a minha vida está desse jeito por causa da minha esposa. Olha, a minha vida é uma tragédia por causa do governo. A minha vida não vale a pena ser vivida porque uma pessoa me fez muito mal. Uma pessoa me passou a perna, me enganou num negócio, roubou a minha empresa, roubou o meu negócio. Enfim, não tem como uma pessoa falar: olha, eu tenho... a minha saúde mental é desse jeito por causa de uma pessoa tóxica lá no trabalho. Gente, não tem como mais colocar a culpa nas pessoas. A gente descobriu que nós somos os únicos responsáveis pela vida que nós levamos. E ponto final. E é isso que o James Allen vem falando para nós nesse livro. Beleza? É isso, ó. Nós somos responsáveis por nossas próprias vidas com base nos nossos pensamentos. Então é assim, a vida que nós temos hoje é por causa dos pensamentos que nós tivemos de ontem até há 10 anos para trás. Simples assim. Ou de ontem até 2, 3 anos atrás. Esses 2, 3 anos atrás, todos os nossos pensamentos, eles originaram a vida que nós temos hoje, dia 13 de novembro de 2023. Simples assim. São os nossos pensamentos que produzem os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos produzem as nossas ações. E as nossas ações produzem os nossos resultados. Isso, né, a gente já sabe e eu sempre vou repetir. Tá bom, pessoal? Então não tem como responsabilizar outra pessoa. O que mais nós temos aqui, ó? Alguns dos principais conceitos discutidos no livro incluem
1. A mente como jardim. Deixa eu perguntar para vocês aqui. Vocês estão entendendo? Estou muito rápido no raciocínio, tá bom assim? Cadê vocês? Usem o chat lá, por gentileza. Vamos interagir ali. O Paulo já respondeu. Tá bom, Paulo? Tá bom? É que agora nós só temos 1h30, né? A Dilson também, ok, beleza. Agora nós só temos 1h30, então eu tô meio acelerado. Mas tudo bem. Se vocês não entenderem, Edna, ok, beleza. Eliane, ok. Maravilha. Então é assim. Se você qualquer coisa, vocês levantem a mão aí, né? Ou façam uma pergunta no chat ali que a gente volta e vai refrisando. Os principais conceitos, então. A mente como jardim. Né? A mente como jardim. James Allen compara a mente a um jardim que pode ser cultivado ou negligenciado. Então, nós vamos ver ao longo do livro, né, que ele compara a mente como um jardim. Uma pessoa que tem um jardim em casa, né, ou na frente da sua casa, essa pessoa ela tem que ficar cuidando do jardim. Por quê? Por causa das ervas daninhas, por causa do mato que vai crescendo, pode sufocar uma flor bonita, pode, enfim, né? Os bichinhos podem comer ali o caule da planta, tal, tem que ficar cuidando. Tem que adubar a terra, tem que arrancar as ervas daninhas. Então ele compara o nosso pensamento, a nossa mente, como um jardim que nós precisamos cuidar. Nós precisamos cuidar. E esse cuidado, né? Esse cuidado ele precisa ser 24 horas por dia, né? A não ser quando nós estamos dormindo. Quando nós estamos dormindo, nós estamos inconscientes, né? Então, mas durante o dia nós temos que cuidar. Quando alguém falar alguma coisa para você, Valdir, bem-vindo, boa noite, tudo bem com vocês? Fique à vontade aí, tá, Valdir? Oi, boa noite, tudo bem? Tudo certo? Tudo bom, isso aí. Eu fui ligar o microfone aqui. Opa, beleza. Então é isso. Aí o que acontece? Por que eu falo assim, cuidar o dia todo? Por exemplo, quando alguém falar alguma coisa para você, vamos imaginar assim, alguém, sei lá, fala alguma coisa para você que vai sugestionar, de repente, até uma dor, uma doença. Aí eu já ensinei isso para vocês, mas não custa a gente falar de novo aqui. O que é? Você pode falar verbalmente, depende da intimidade que você tem com a pessoa, né? Ou sei lá, quem quer que seja. Ou você pode falar em pensamento. Se você vê que vai machucar a pessoa, magoar a pessoa, porque a pessoa não tem esse conhecimento da mentalidade humana que você tem, então você diga em pensamento: cancelado, cancelado, cancelado. Por quê? Porque aí você não vai absorver aquela energia negativa, né? Enfim, qualquer coisa. Às vezes as pessoas inconscientemente dão uma sugestão para você ficar doente. Eu sei que alguém aqui pode ter tido já essa experiência, né? Eu já comentei com vocês sobre uma propaganda na época que eu assistia a televisão, a propaganda de um remédio para resfriado, para gripe. E apareciam uns bichinhos que eram o símbolo das bactérias e dos vírus da gripe. E eles falavam assim: nós somos o vírus da gripe e nós vamos te pegar. E aí tinha a propaganda do remédio. O que é isso? É uma sugestão. A pessoa está usando um marketing agressivo e nesse marketing agressivo ela está dando sugestão para que as pessoas que estão assistindo a televisão naquele momento da propaganda, a sugestão é para que fiquem resfriados. Gente, não brinque com o poder da mente. Tá? Nós não sabemos, né, o poder total, nós não sabemos o poder que tem a nossa mente. Por quê? Porque é uma sugestão. E aí você pode dizer cancelado, cancelado, cancelado. Ou seja, em você não vai pegar aquilo, acabou. Porque a tua mente não aceitou. Agora, se você absorver aquilo,
Não tem um ditado que diz quem cala consente? Então, se você ficar calado, você absorve. E se você absorver, dali uns dias você está doente. De verdade mesmo. Porque a mente recebeu essa sugestão e ela vai criar essa doença. Ela vai criar essa enfermidade ou essa dor. Né? Então, e eu estou falando isso na questão da saúde. Mas nós temos que ficar vigilante, igual o James Allen fala ali a respeito da nossa mente como um jardim. Nós temos que ficar vigilante 24 horas por dia. E não é só na área da saúde, né? É na área financeira, é na área do casamento, é na área de qualquer tipo de relacionamento com o patrão, com o colega de trabalho, enfim. Né? A Edna quer falar? Pode falar, Edna. Esses dias, a Isabel passou uma semana passando mal, porque ela sentiu uma dor de estômago e ela colocou na cabeça que daí foi lembrar que papai morreu de câncer, e daí colocou na cabeça isso, e disse que estava passando muito mal com essa dor de estômago, achando que já ia morrer com câncer também. Aí, a partir do momento que o Diego falou para ela que ela tinha tomado uma água contaminada da caixa d'água, ela disse que sarou na hora, disse que foi instantâneo. Olha aí. A mente já estava querendo criar. Sofreu uma semana. Olha aí. A mente querendo criar a situação. É isso, né? Caiu? A Edna caiu? Isso, isso. Aí a mente dela estava querendo criar uma situação. E agora? Como que é? Dor no estômago? Isso, Então, aí o Diego falou para ela que a água estava contaminada? A água da caixa d'água. Isso, a água da caixa d'água. Aí, a partir daquele momento, ela disse que foi um piscar de olhos, ela sarou, não sentiu mais nada. Olha aí, gente. É exatamente isso que eu estou falando. Obrigado, Ed. Exatamente isso que eu estou falando. A nossa mente, ela cria, tá? Essa semana eu estava comentando aqui em casa com a Michelle, com a Iraildes, o seguinte. Estou lendo um livro chamado Você é o Placebo, né, do Dr. Joy Dispenza. E ele fala nesse livro o seguinte, que um homem morreu de câncer sem ter câncer. Né? Um homem morreu de câncer sem ter câncer. E é mais ou menos isso que a Edna acabou de falar aqui. O que é? O homem morava, se eu não me engano, no estado da Califórnia. Né? Aí o que acontece? Ele recebeu um diagnóstico de câncer. E ele se mudou para um outro estado para fazer um tratamento de câncer. Nicole entrou ali. Bem-vinda, Nicole. Se tiver mais alguém com você aí, coloca no chat ali. Tá? Fiquem à vontade aí, tá bom? E aí o que acontece? Esse homem, ele se mudou para outro estado. E lá naquele estado que ele foi fazer um tratamento, ele ficou muito mal. E eles fizeram novos exames. Só que, na mentalidade dele, ele estava com câncer em fase terminal. Ah, o João está com você, Nicole? Abraço pro João também. Fiquem à vontade aí, tá? Aí, ele fez os exames. Na cabeça dele, ele tinha câncer. Na cabeça da família, tem câncer, vai morrer, é um coitadinho. Né? Os amigos também. Num outro estado que ele se mudou lá, se eu não me engano, da Califórnia, ele foi para um outro estado, Tennessee, um outro estado. E o que aconteceu? Ele foi se definhando, e ele morreu. E lá naquele novo estado, lá onde ele tinha se mudado, né, na nova cidade, saiu os exames dele. Ou eles fizeram uma necrópsia, uma coisa assim. Explica bem certinho no livro. Quem sabe qualquer dia a gente vai trabalhar esse livro. Né? Mas os médicos ficaram assim abismados. Exatamente do mesmo jeito que a Edna acabou de comentar aqui. Ele morreu de câncer, mas não tinha câncer. Ou seja, na mente dele lá os médicos tinham errado, lá no estado da Califórnia, no hospital onde ele fazia tratamento, os médicos tinham errado nos exames que fizeram, né? E ele foi indo, se definhou e morreu
na cabeça dele de câncer. Mas quando saiu os resultados, disseram que ele não tinha câncer, mas ele já tinha morrido. Gente, isso aí é uma história de uma pessoa que morreu de câncer sem ter câncer. Como que pode isso? O pensamento. É sobre isso que nós estamos estudando a partir de hoje. O homem é aquilo que ele pensa. Veja bem, esse homem pensou que era um canceroso. Então ele morreu de câncer. Mas ele não tinha câncer. Tá bom? Isso são experiências científicas. Não tem como a pessoa dizer, isso aí é autoajuda, isso aí é psicológico, isso aí é não sei o que. Não, isso tem comprovação científica. Beleza? Então, tá aí a confirmação da Edna aí com a experiência que a Isabel teve, né? Como ele compara a mente com o jardim pode ser cultivado ou negligenciado. Assim como um jardineiro cuidadoso cultiva seu jardim para colher boas colheitas, uma pessoa deve cultivar pensamentos positivos e saudáveis para alcançar sucesso e felicidade na vida. Vocês viram aqui na capa do livro lá que eu coloquei no grupo do WhatsApp? Livro, o homem é aquilo que ele pensa. Saúde, felicidade e abundância através do domínio do pensamento. Então é isso, gente. É cuidar, cultivar os pensamentos para nós alcançarmos sucesso e felicidade na vida. Né? Acabei de falar, não é só dinheiro, não é por dinheiro. É pela pessoa que você está se tornando através dos estudos das leis. Né? É a pessoa que nós estamos nos tornando. Beleza? Vamos ver o que mais ele fala assim, outro assunto, o poder da autodisciplina. Allen enfatiza a importância da autodisciplina na gestão dos pensamentos e na criação de uma mentalidade positiva. Ele argumenta que a autodisciplina é fundamental para evitar pensamentos negativos e cultivar pensamentos construtivos. Então, o que é isso? É uma construção que nós estamos fazendo. Cada live, cada livro, cada estudo, cada pesquisa que nós fazemos, nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo, né? Então, isso é a autodisciplina, né? Nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos e isso exige o quê? Disciplina. O que é a disciplina? Por exemplo, você está sozinho, começa a ter um pensamento negativo. Sei lá, pode ser qualquer coisa. Né? Meu chefe vai me demitir, eu posso pegar uma doença, ou eu posso perder todo o meu dinheiro, sei lá, qualquer coisa. Eu vou viajar. Será que não vai acontecer nenhum acidente na estrada? Sabe, esses pensamentos bobos mesmo. Pensamento negativo, tá? Inclusive, foi feita uma pesquisa na Universidade do Sul da Califórnia, e eu até separei aqui para vocês, eu me lembrei agora, uma pessoa média, ela tem por volta de 60 a 70 mil pensamentos por dia. Já parou para pensar nisso? Então vamos imaginar, agora são 8h30 da noite, bem dizer, né, já estamos no finalzinho já do final do dia, daqui a pouco já é meia-noite, já acaba o dia. Você já parou para imaginar que você, desde quando acordou até agora, provavelmente você teve de 60 a 70 mil pensamentos hoje, só hoje, dia 13. Só hoje, segunda-feira. Uma pessoa média, ou seja, isso já está comprovado. Né? Agora, uma coisa que os cientistas não sabiam e agora conseguiram comprovar é que 80 a 90% desses pensamentos são inúteis.